Declarou o valor que você recebeu incontroverso da sua ação trabalhista. Foi intimado pela Receita Federal e a Receita agora está cobrando de você o valor do imposto que ainda não foi transferido para a União. Não sabe o que fazer? Convido você a ficar até o final desse vídeo, porque eu vou trazer um caso, vou mostrar na tela do computador um caso exatamente que aconteceu isso e você vai saber o que você pode fazer, quais os caminhos que você pode tomar para tentar evitar uma cobrança da Receita Federal acrescida de multa e de juros da Selic. E quero que você fique até o final. E se você ficar até o final, você não vai perder, tá? Por quê? Porque eu vou dar dicas de coisas que nem a Receita Federal sabe, tá? Então fica até o final, principalmente se você levantou um valor incontroverso e declarou e não sabe se está certo, se está errado, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Fica até o final, no final do vídeo você vai ter várias dicas para poder resolver esse tipo de situação. Meu nome é Daniel Lima, eu sou especialista em isenção e recuperação do imposto de renda retido em processos judiciais, processo trabalhista, processo previdenciário ou precatório que tenha ficado imposto retido. E assim como eu já auxiliei mais de 4 mil contribuintes a recuperarem mais de 47 milhões de imposto retido em processos judiciais, eu estou trazendo mais um vídeo para você evitar de cair nas garras do leão. Então, já vamos entrar aqui no vídeo e eu vou trazer, como eu falei, eu vou trazer um caso aqui para você entender exatamente, mas eu vou até contextualizar esse caso aqui. Chegou até a mim um agora cliente, ele recebeu a ação, recebeu uma parte da ação e normalmente essa parte chama-se o valor incontroverso. E o que é o valor incontroverso? O valor incontroverso nada mais é do que o cálculo que a reclamada apresenta. O reclamante vai lá, apresenta um cálculo, vem a reclamada, apresenta o cálculo dela, fala, ó, não é isso que ele está pedindo, o valor que eu devo é isso. Então, quando há esse cálculo apresentado pela reclamada, ela concorda que o valor é esse que ela apresentou. E aí o juiz autoriza, normalmente o advogado do reclamante já pede, então tá bom, então juiz, me autoriza a levantar o valor que ela falou que entende que é devido já. E o juiz autoriza a fazer esse levantamento. Então foi isso que aconteceu com esse cliente que chegou até aqui, né? Agora cliente, ele fez a declaração do imposto de renda, lançou o valor que ele tinha recebido e aí lançou o valor do imposto. Ah, mas qual o valor do imposto que ele lançou? O valor do imposto que constava no cálculo da reclamada, porque foi por causa do cálculo da reclamada que o juiz autorizou a levantar esse valor. E aí ele apresentou a declaração do imposto de renda, só que o processo ficou discutindo a diferença de valores, discutindo. Isso daí ele recebeu a primeira parte em 2020, declarou em 2021, e aí o processo subiu para o tribunal e ficou parado 4 anos no tribunal. Estamos em 2025 e agora ele recebeu, e antes disso ele recebeu uma intimação. Em 2023 ele recebeu uma intimação para apresentar os documentos, ele apresentou os documentos do processo, não demorou muito, ele recebeu uma notificação da Receita Federal cobrando o valor do imposto, uma vez que não havia sido retido, ele não apresentou o DARF, que é o comprovante do recolhimento do imposto. Então, como ele não apresentou esse comprovante, a Receita falou, não, você não, ele glosou o valor do imposto, ou seja, ela não aceitou o valor do imposto informado na declaração e aceitou apenas o valor do rendimento recebido. E aí falou, bom, como você teve esse levantamento, mas não teve imposto, ela falou, vou cobrar de você o imposto. E aí ela fez uma notificação de lançamento cobrando o valor do imposto, que não ficou retido no processo, acrescido de multa e juros. E aí, o que aconteceu? Foi quando o cliente chegou até a gente, aí nós entramos no processo, ofertamos, porque você tem um prazo de 30 dias para ofertar um recurso, a impugnação. Aí nós ofertamos a impugnação alegando, primeiro, nós levamos a informação para o auditor de que o valor do imposto de renda estava depositado na conta judicial, né? Segunda alegação é que o juiz do trabalho determinou o levantamento, mas não determinou a transferência do imposto. Então, por consequência disso, o reclamante acabou levantando, o reclamante contribuinte acabou levantando só o valor líquido, ou seja, o valor do imposto está depositado em juízo, ou seja, está assegurado a transferência do valor do imposto. A questão é, não foi transferido porque está discutindo outros valores.
Como eu falei que eu ia compartilhar a tela, então eu vou trazer aqui a decisão do juiz para você entender. Vou mudar a tela aqui, vou ficar só aqui no cantinho. Então aqui, ó, exercício 2020, imposto de renda retido na fonte glosa, restada não comprovada a retenção do imposto de renda na fonte, pleiteado como dedução do imposto devido, a glosa é devida. Impugnação improcedente, crédito tributário mantido, ou seja, a Receita Federal não aceitou as alegações, então ela vem, conta aqui do processo, e aí fala, o contribuinte teve ciência do lançamento em 2/5/2024, aí foi quando já depois apresentou a documentação, e aí a Receita Federal fez o lançamento, a notificação do lançamento cobrando o imposto, e aí foi feito, apresentou a impugnação alegando que o imposto de renda está disponível na conta judicial, conforme extrato bancário, que o juiz do trabalho ainda não havia determinado a transferência do valor do imposto e que o contribuinte reclamante recebeu apenas os rendimentos líquidos, já descontado o IR depositado judicialmente. Então, o que ele quis com isso? Mostrar que estava seguro o valor do imposto para a União, né? Embora não tivesse a retenção do imposto sobre esse valor levantado. Aí ele vem, põe lá todas as alegações dele, e aí no final, o que acontece aqui no final? Ele coloca assim, tal comprovante de resgate, né, que aí é o levantamento que o reclamante fez, indica que foi efetuado o levantamento do crédito bruto e não líquido, de modo que não restou comprovada a retenção e o recolhimento. Ou seja, o que esse auditor fez? Uma vez que não mostrou que houve o recolhimento do imposto da parte que ele levantou, o auditor falou, não, então ele levantou tudo, inclusive o imposto de renda. Ele fez o levantamento do valor bruto, e não é a realidade, porque a documentação do processo mostra que o despacho do juiz autoriza o levantamento do incontroverso líquido, entendeu? Mas a Receita Federal, os auditores, não sei por que cargas d'água, resolveram fazer isso. E por consequência disso, o que aconteceu? A Receita Federal foi lá e mandou uma intimação para ele. Depois dessa decisão, chegou agora a intimação, né, para dar ciência da decisão do recurso, da impugnação. Fico interessado, acima identificado, intimado a regularizar no prazo de 30 dias, né, a contados a partir da ciência, regularizar o débito do demonstrativo e anexo. E ela manda um DAF, você vai ver aqui logo depois, mas que a não regularização dos débitos implicará na adoção de medidas cabíveis com a inclusão do nome do interessado no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal, o CADIM, ou seja, vai negativar o nome do contribuinte e ainda vai encaminhar o processo para a Procuradoria para fazer a cobrança para abrir uma execução fiscal, tá? Então essa veio a decisão, e se não quiser pode entrar com recurso. E aí ela manda aqui, tá cobrando referente ao ano calendário 2020, exercício, 2021, tá cobrando um valor originário de imposto de 80 mil, que é acrescido de multa de 16 mil, mais juros de 38 mil, hoje faz a quantia de 135 mil reais, e ela manda um DARF já prontinho para fazer o pagamento. Então é isso que tem acontecido com a Receita Federal. Vou voltar aqui a tela para mim aqui. É isso que tem acontecido na Receita Federal. Mas antes de continuar aqui com o vídeo, eu já peço para você, se inscreve no canal se não se inscreveu ainda e já ativa o sininho para continuar recebendo novos vídeos sobre o assunto, para saber mais sobre essas questões do imposto de renda, sobre os problemas que você pode ter, como você resolver problemas na Receita Federal e muito mais coisas, inclusive sobre isenção do imposto de renda para aposentados, pensionistas, portadores de doença. Você percebeu aqui que o que a Receita Federal faz? Olha, você não mostrou o imposto de renda para mim, então eu entendo que você levantou o valor bruto, e o valor bruto entende-se que dentro do valor bruto tem o valor do imposto retido. Não foi isso que aconteceu. Levantou o valor incontroverso, que é o cálculo da reclamada, e aí a Receita Federal está cobrando o imposto do contribuinte. Quais são os problemas, que pode vir disso daí? Lógico, você pode ainda recorrer, tem mais um recurso, chama recurso voluntário, depois da impugnação você pode fazer, e aí quem vai julgar é o CARF.
e ao mesmo tempo você pode solicitar, e aí vamos para as soluções que você pode, né, para evitar esse tipo de situação. Então, primeira coisa que você deve fazer, e isso eu falo muito para os advogados, ao qual, né, a gente já tem conhecimento, já indicam clientes aqui para a realização desse serviço. Quando o juiz determinar o valor do incontroverso, o levantamento do incontroverso, peça para o seu advogado para que o juiz determine o recolhimento do imposto de renda do valor incontroverso. Até porque, dentro do cálculo da reclamada, que é o que faz você levantar esse valor incontroverso, já tem um valor determinado de imposto referente a esse valor levantado. Então, pede para o juiz para que transfira já esse valor. E aí você vai evitar esse tipo de situação, né? Porque se a Receita Federal te intima no meio do caminho, você é obrigado ou a pagar ou a ficar tentando recorrer até sair esse DARF ou transferência do imposto, né, para a União, né, do valor que tem que ser transferido de imposto de renda. Segunda alternativa, o que você pode fazer? Você pode efetivamente fazer aquilo que eu fiz aqui. Pede para o advogado ir no banco onde está depositado esse valor, né, referente ao processo judicial, porque normalmente é o valor integral que está lá do cálculo apresentado ou homologado pelo juiz. E aí você vai pedir o extrato da conta judicial. E aí vai pedir também, além do extrato da conta judicial, vai pedir todos os comprovantes de resgates realizados. E aí lá vai mostrar que foi depositado um valor X alto e foi realizado apenas o resgate desse incontroverso. Mas que dentro desse valor alto está o valor do imposto, ou seja, já está assegurada a transferência do valor do imposto, porque esse valor já está depositado judicialmente, está sob a esfera da justiça, ou seja, quem vai determinar o que faz com esse imposto é o juiz. Então já está assegurado, por isso que foi juntado. E por que eu estou falando isso? Porque em outros casos que já foram feitos aqui por mim no escritório, a Receita Federal aceitou, comprovando que esse valor já estava depositado judicialmente. Nesse caso não aceitou, e talvez seja porque nós estamos num momento que a Receita Federal não quer pagar mais restituição, está numa fase de querer arrecadar mais. Então, tudo isso pode estar sendo considerado e a gente deve levar em consideração. Terceira coisa que você deve fazer, e aí eu vou dar essa última dica para você, que você possa levar o valor que você recebeu, um incontroverso, você informa esse valor na sua declaração como rendimento isento. É o correto? Não. Mas para evitar esse tipo de problema, é um meio que você pode utilizar. E você me desculpe, Receita Federal, se alguém estiver ouvindo isso daí, mas é a única forma que tem de o contribuinte não ser pego na malha e ser cobrado indevidamente pela Receita Federal. Mas eu não estou falando que você deve omitir. Você deve lançar o valor como rendimento isento na sua declaração, mas tem uma coisa que é muito importante. A partir do momento que você decide o seu processo, se você levantou em controvérsia, depois esse processo ficou discutindo, passou 1, 2 anos, levantou uma diferença, e aí sim, somente ao final foi retido o imposto de renda, aí você vai ter que pegar essa declaração que você declarou como rendimento isento, e aí fazer a retificação dessa declaração, adequando, lógico, né? Vai ter que proporcionalizar, deflacionar DARF, vai ter que proporcionalizar mesa, vai ter que proporcionalizar uma série de coisas dentro do processo. Para quê? Para pegar parte desse imposto que foi retido só no final e levar para essa declaração, né, que você vai ter que retificar, tirando o rendimento de rendimento isento e levando ele para o rendimento recebido acumuladamente da forma correta, que tem que ser apenas a parte tributável. E aí você vai ter que identificar isso dentro do processo. E convido para você assistir outros vídeos, porque tem vídeos que eu estou falando sobre esse assunto, né? Sobre quais documentos você deve ficar atento, sobre que forma, sobre o que você pode utilizar para abater, para diminuir o valor do imposto. Então vai acompanhando aqui no canal, tem vários vídeos falando sobre esse assunto. E já mais uma vez, compartilha com mais pessoas, muita gente pode estar precisando. Então, só para recapitular e finalizar esse vídeo, você pode pedir para o seu advogado, estou levantando esse valor, pede para o juiz transferir já o valor do imposto sobre essa parte incontroversa, para evitar problema de malha
problema de cobrança indevida por parte da Receita Federal. Segundo ponto, pega o extrato da conta judicial, vai lá, pega os comprovantes de resgate dessa conta e mostra para o juiz, fala, ó, o dinheiro já está assegurado pela justiça, não tem perigo da Receita não receber, já está, né, sob a esfera da justiça, e aí você comprova tudo isso. E se não, você declara, e essa eu indico como a última hipótese, como um rendimento isento e não tributável, informa lá em campo outros na sua declaração e coloca o valor líquido que você recebeu na sua conta, já deduzidos os honorários. E aí, quando houver o recebimento do final do seu processo e houver a retenção do imposto de renda, aí você vai ter que retificar essa declaração. Por quê? Porque se você apresentar tudo no final, o auditor depois lá no final vai ver que você levantou um valor no ano anterior ou anos anteriores. E aí ele mesmo vai fazer essa alteração e vai te cobrar um valor imenso de multa. Então, fique atento. Pode declarar. Não vai ter cruzamento de informação pela Receita Federal, pelo menos a princípio ou pelo menos até esse vídeo ser colocado no ar. Mas... e aí você vai ter que fazer e ajustar depois para levar um imposto de forma proporcionalizar o número de meses e uma série de consequências outras que você vai ter que fazer para ajustar, para não ter problema com a Receita Federal, tá? E aí mais uma dica, se não tem imposto e não tiver, não queira antecipar e protocolar a documentação para sair da malha. É melhor você aguardar a conclusão do processo, a retenção do imposto de renda e aí sim retificar. Lembrando que você não pode passar de 5 anos, senão você não retifica mais, tá? Na última hipótese, aí faz o ajuste da forma com que tiver que fazer, considerando o imposto que tem, no minuto final do segundo tempo e apresenta, porque aí também, senão você perde a oportunidade, inclusive, de recuperar imposto de renda. Mas nunca pague imposto de renda se você recebe uma ação trabalhista. Você só tem a possibilidade menor que você tem é de recuperar o imposto de renda e a maior é recuperar até 100% dependendo do caso, tá? Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, é importante para a gente entendendo se você está gostando do vídeo ou se não está gostando. Também se você tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, que eu trago, como eu venho respondendo para todo mundo, você coloca a sua dúvida no comentário que eu vou estar respondendo. E já digo para você, segue o próximo vídeo aí que vai estar relacionado a esse assunto e aí também pode estar, de repente, te auxiliando com algum tópico, algum ponto que já vai fazer todo sentido para você e te auxiliar aí, talvez numa pendência na sua declaração do imposto de renda.